Olá, pessoal! Vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre as nossas tabelas de distribuição de frequência. Questão 6. Para os alunos da segunda série do ensino médio de sua escola foram apresentadas diversas variáveis que constavam em questionários. Classifique-as em variável qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Sexo. Sexo, então, remete a uma característica que não tem ordem, portanto, ela é qualitativa nominal. Cor da pele também é uma característica e não tem ordem, portanto, qualitativa nominal. Idade em anos. Então, quando nós assumimos a nossa idade em anos, ela é descrita apenas por números inteiros, então ela é uma variável quantitativa discreta. O peso em quilogramas, ele pode ser fracionado, certo? Quando a gente fala o nosso peso, a gente pode estar fracionando esse nosso peso aí, os quilogramas, né? Eu peso 75,5 quilos. Então, é uma variável quantitativa contínua. Número de horas de estudo por dia. Aqui também você pode fracionar, né? Não necessariamente você vai trabalhar horas exatas, né? Vai estudar horas exatas. Então, ela é uma quantitativa contínua. Grau de escolaridade do responsável. É uma característica, ela é qualitativa e existe uma ordem no grau de escolaridade. Então, ela é ordinal. Classe social aqui pertence também, né? Uma característica, uma palavra, resposta variável e existe uma ordem entre as classes sociais. Então, ordinal. E a última, número de professores que possui. Então, você vai possuir dados de contagem, números inteiros. Então, portanto, ela é quantitativa discreta. Questão 7. Um rol apresentou como limite inferior o número 40 e como limite superior o número 80. A correspondente distribuição de frequências tem classes de mesma amplitude, cada uma delas com amplitude 5. A primeira classe tem como limite inferior 40 e a última classe tem como limite superior 80. Assim, qual é o número total de classes? Bom, as classes de uma tabela são as linhas de uma tabela. Os nossos dados, eles têm uma amplitude total, né, de 80 menos 40. Os dados começam no 40 e terminam no 80. Então, nós temos uma amplitude de 40 números possíveis aí no meio. Cada classe tem amplitude 5. Então, nós temos uma amplitude total de 40 e cada classe separadamente tem uma amplitude 5. Então, para a gente saber qual é o número de classes, então basta a gente dividir esse 40 por 5, que vai nos dar, então, 8 classes. Né? De 5 em 5, do 40 até chegar no 80, nós precisamos, então, de 8 classes. Questão 8. Uma classe de distribuição de frequências tem como frequência absoluta 12. E o total dos dados da amostra é igual a 30. Então, a frequência absoluta é 12. E no total, nessa nossa tabela, nós temos 30 informações. E ele quer saber a relativa percentual. Então, para descobrir a relativa, eu divido a frequência absoluta pelo total. Então, ao dividir a absoluta pelo total, a gente encontra a relativa, que é 0,4. Mas como eu quero a percentual, então nós multiplicamos por 100%. Então, 0,4 vezes 100%, logo 40%. Então, 12 é 40% de 30. E a nossa última questão, uma pesquisa entre 100 pessoas a respeito do consumo de uma marca de detergente teve o seguinte resultado. Então, 52 pessoas disseram que usam o produto e 48 não usam. Considere a tabela de frequências que apresenta as colunas frequência absoluta, relativa e relativa percentual. A frequência relativa do sim e a frequência relativa percentual do não são respectivamente. Então, vamos lá. Frequência relativa do sim é a frequência absoluta, que é 52,
dividido pelo total. Ele falou que no total foram 100 pessoas, ou é só nós somarmos aqui. A frequência relativa do sim é de 0,52. Agora, nós queremos a relativa percentual do não. Então, primeiro, eu pego a frequência absoluta, divido pelo total. Então, 0,48 é a frequência relativa. Mas como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100 novamente. Então, eu volto nos 48%. Então, a relativa de sim é 0,52 e a relativa percentual de não é 48%. Portanto, alternativa E.